Boa Boa noite, noite. Vilmar. Obrigado aí pela Boa noite a presença, todos da Marcelino. Boa H2I que noite. estão nos assistindo. E aí, Vilmar, a gente está com um tema, né? Aí, como aumentar a nossa Sim, receita, né? Sem sem ter um ampliar sua lucro rede. maior e sem ampliar Será sua que isso é rede. possível mesmo? É uma equação que parece difícil de fechar, né? Mas Aham, sim, pessoal, é possível sim, tá? Então, no segmento de segurança eletrônica, né? Para vocês que já têm uma rede IP, né? Existem vários cenários, né? A gente vai abordar aqui alguns, como eu estava conversando com o Vilmar, né? Durante essa semana, a gente vai abrir os horizontes, né? A gente vai trazer possibilidades, né? Como isso pode ser feito, alguns cases de sucesso, né? Não vamos propriamente dito, porque cada cenário, né? A gente vai tratar isso aí de uma maneira bem peculiar e, né, o pessoal da H2I, né, vai ter lá profissionais para estar ajudando vocês. Né, eles já estão montando, inclusive, me corrija se eu estiver errado, viu, Vilmar? Já estão montando uma estrutura dedicada especialmente para vocês, né, que é uma sala de exatamente. projetos com um profissional dedicado para estar junto com a gente da fábrica, tá? Pensando nessas soluções aí que a gente vai abordar um pouco para vocês. Então, cada cenário, como eu falei, né, eles são peculiares. Então, a gente vai dar alguns nortes para vocês, ó, isso aqui tem esse cenário, a gente pode adaptar o teu provedor para uma situação, tu pode oferecer esse tipo de serviço, né? Por quê? Porque a gente sabe que hoje, né, a internet propriamente dita, né, a gente sabe que tem uma concorrência muito grande. Então, para provedores, né, infelizmente ainda é um nicho de mercado que está em ascensão, mas o que é que ocorre? Todo aquele provedor que entra hoje no mercado acaba sendo uma concorrência para os que já existem. Né? Então, se você não tiver um diferencial, se você não pensar diferente, né? Se você não entregar outros serviços, né? Além do que você já provém com relação à internet, você vai ser apenas mais um. Né? E quando você se torna mais um, é muito fácil de você perder aquele cliente. Às vezes, até por questão de centavos, o cliente migra da sua plataforma, ou sai do seu, né, do seu portfólio, ou sai da sua carteira de clientes, enfim, e passa para o seu concorrente, porque, não, eu tenho a mesma coisa, eu tenho a mesma velocidade, eu tenho a mesma banda de download, eu tenho a mesma banda de upload, mas eu estou recebendo de fulano um serviço, né, mais barato. Então, o que a gente pode ofertar com relação a esses provedores, né, e em que a gente pode se destacar, né? Então, eu sei É. que a maioria... Pois não, Vilmar. Marcelino, algumas pessoas comentaram aí que você está com o áudio baixo. Não sei se tem algo que possa fazer Está me aí. ouvindo bem? Eu estou um pouquinho baixo também. Estou ouvindo um pouquinho baixo. Dá para ouvir, mas está ligeiramente baixo aí. Se puder aumentar um E agora pouquinho, não sei se... melhorou? Mesma coisa. Então, Mas acho que dá para ouvir, acho que dá. é uma questão aqui da sensibilidade, talvez, do microfone do celular. Aí, ó, a Bruna falou que está normal. Obrigado, Bruna. Então, pronto. Pronto, Obrigado, Augusto. Bruna. Então, Valeu. pessoal, continuando. Então, o que é que a gente precisa fazer de diferente, né, para a gente manter, né, esses clientes na nossa cartela, né, enfim, na nossa rede, fidelizar esses clientes, né? Ou seja, é oferecer mais se eu for... Oi, Luano, valeu. Se eu for pegar eu vou acabar me desfocando aqui para procurar um. O Luan fez uma sugestão aí de talvez com o headphone funcionasse melhor. Mas o que é que acontece? Se eu não oferecer, né, um diferencial, eu vou acabar, como eu falei, sendo mais um. E é muito simples eu perder essa clientela. Então, o que é que a gente vai propor? A maioria de vocês, né, a gente sabe que você já tem um call center, né, já tem uma estrutura de monitoramento, seja ela proativa ou seja ela reativa, né? Ou seja, se você tem um monitoramento mais efetivo, se você espera as ligações do seu cliente, independente de como for o seu call center, você já tem uma estrutura definida, né? E essa estrutura é muito, muito fácil, entre aspas, né? Mas é possível que você molde essa estrutura do seu call center, né? Esse seu monitoramento, também para fazer um monitoramento de CFTV, para fazer um monitoramento de centrais de alarmes, por exemplo. Tá? Então, o que é que a gente vai falar aqui? Justamente sobre essa questão.
Então, em clientes residenciais, algumas pessoas podem, né? Por que não, através da sua ONU, né, que você já deixa lá no seu cliente, oferece internet, né? Alguns podem entregar até telefonia, né? Vocês podem, juntamente, nós temos solução para isso, a gente pode depois estar direcionando isso para vocês, né, para um profissional da área de comunicações, né? Mas, centrais de alarmes, por que não colocar uma central de alarme monitorada naquele cliente que você já chega com um serviço de internet? Então, nós temos centrais de alarmes que são monitoradas e você, nessa ONU, que você já entrega o serviço de internet para o seu cliente, né? Você conecta essa central de alarme e, por exemplo, se o cliente está fora de casa, você pode vender esse monitoramento remoto como serviço para o seu cliente. Tá? Entendi. Ô, Marcelino, nosso público aqui é de parceiros, tem uma parte também da nossa equipe de colaboradores aqui da H2I. Se você quiser pegar seu fone, fica à vontade, dá uma procurada aí, porque algumas pessoas realmente falaram aí. Viu? Enquanto isso, uma coisa que o Marcelino falou aí, que é interessante, é que a gente da H2I criou uma sala de projeto, que é inclusive essa sala que eu estou falando com vocês. Essa sala de projeto é para trazer câmeras especiais, câmeras de reconhecimento facial, de contagem de pessoas, enfim, de grande solução, câmeras voltadas para projetos e que ficam à disposição aqui nessa sala de projeto. Você, parceiro da H2I, quando quiser, pode vir aqui, vai ter um profissional nessa sala, esperando você. Oi? Melhorou agora? Ah, 100%. Melhorou bastante. Luan é o cara, rapaz. Luan falou, tá falado. Eu não fiz isso antes porque eu tava só testando ele para ver se ele ia... para ver se estava prestando atenção mesmo, né? Eu estava com o áudio baixo. É quando o professor erra, né? Quando o professor erra, ele não sempre vem com aquela, né? Não, eu estava testando o aluno para ver se o aluno realmente estava prestando atenção na aula. Mas se melhorou, ótimo, perfeito, pessoal. Ótimo. Eu estava falando aqui da sala de projeto da H2I, Marcelinho. Sim. Que fica aqui à disposição do nosso cliente, do nosso parceiro, inclusive para trazer o cliente dele aqui. Fica no 5º andar do prédio, né, daqui na Pituba. Ou seja, fica distante da sala de eventos da H2I. Pode vir direto, subir, marcar uma reunião, com ou sem a nossa presença, né, para ver funcionando. Enfim, a gente está em fase final de ajuste. As câmeras já chegaram, a sala está pronta, está faltando só a instalação. Olha que coisa boa. E vai estar disponível aí em breve. Pessoal, é o que eu estava falando, né, em alguns locais, né, quando a gente tem a oportunidade de ter, né, essa estrutura da sala de projetos, como o Vilmar está disponibilizando para vocês na H2I, é excepcional. Tá? Por quê? Porque você faz um test drive, entre aspas, né, com todos os produtos. Você vê esses produtos funcionando, vê o que você pode extrair desses produtos. Você pode ter, né, um contato mais próximo, coisa que às vezes a gente vê no datasheet, a gente pode ver uma foto na internet, mas não é aquela mesma sensação de você fazer um test drive, ou seja, você vê, é até um paralelo que normalmente eu traço, né, você vê vídeos de um carro que você tem, porventura, a pretensão de comprar, né, mas não é a mesma coisa de você sentar no volante, né, e ao volante desse carro você ter a sensação realmente de dirigir esse veículo, né? Então, você na sala de projetos, você vai ter contato com todos esses dispositivos, né? Câmeras de LPR, câmeras de contagem de pessoas, né? Espiridomes com zooms diversificados, reconhecimento facial. Então, abre muito as possibilidades, né? Para vocês que são integradores, até mesmo os que já são, né, de outra área, como os provedores, etc., mas agregar serviços. Então, em conhecendo todas essas tecnologias, é onde vai abrir ainda mais a mente de vocês para que tudo isso que a gente vai conversar aqui seja possível. Exemplo, uma câmera de LPR. Né? Eu tenho uma rede, né, a minha rede fibra ótica, seja... Enfim, estou falando fibra ótica, mas alguns podem usar fibra ótica, outros podem usar rede mista, outros podem usar cabo UTP. Enfim, se você tem uma rede GPON, uma rede EPON, uma rede PAC-PON, ou uma rede com cabo UTP, como eu falei, não importa, né? É uma rede IP que você está chegando com um sinal do seu provedor, né, do seu POP,
até uma região aí da sua cidade. Tá, então digamos que eu tenha uma determinada pista, né, ou saídas e entradas da minha cidade, né, e eu quero verificar o fluxo de veículos, eu quero fazer uma prevenção, né, junto com a Secretaria de Defesa Social, ou junto com a polícia, enfim, de carros que possam ter sido roubados na minha cidade, ou de veículos que entraram na minha cidade que são furtados de outra cidade. Então, com esse reconhecimento de placas, que são as câmeras de LPR, que você pode ver isso depois na sala de projetos em funcionamento lá na H2I, você pode ter esse mapeamento. Então, isso é uma receita recorrente. Então, que você pode ofertar, fazer uma parceria com a sua prefeitura, né, com um órgão de segurança municipal. Não sei como, se algumas cidades como que se trata essa questão de segurança pública, né, se são a polícia militar, mas enfim, você pode ter essa parceria, né, junto com a sua prefeitura, enfim, né, e colocar câmeras estratégicas dentro da sua possibilidade, na sua rede já existente, né, e você monitorar todo esse fluxo de veículos, né, veículos que possam ter sido roubados, como eu falei. Oi, Vilmar. Tem uma pergunta aqui que está chegando do Meira. Ele está escrevendo, vai até antecipar um pouquinho, mas como o conceito é realmente de um... Cortou um pouquinho, Vilmar. Oi, tá ouvindo? Me ouve? Desculpa, cortou um pouquinho. Tá me ouvindo agora? Oi. Marcelino, você me ouve? Pronto. Deu uma cortada. Você pode repetir, por favor? Vamos lá. A pergunta do Meira. Tenho um provedor em um distrito e atendo algumas comunidades próximas. Gostaria de uma solução para pôr câmeras nas praças dos povoados e os meus clientes terem acesso. Eu estou conseguindo ler aqui a pergunta. Eu não estou conseguindo te ouvir bem, mas eu estou vendo aqui na tela. Tem um provedor em um distrito e atendo algumas comunidades próximas. Gostaria de uma solução para pôr câmeras nas praças dos povoados, né? E os meus clientes terem acesso. Existe essa solução? Sim, existe, é possível. Não, é justamente essa a nossa pretensão de trazer para vocês. Né? Vocês podem colocar, sim, câmeras estratégicas, né, para que você façam prevenção e até monitoramento de determinados locais, e vocês criariam, né, acesso para esses clientes personalizados. O que é que isso quer dizer? Vocês criariam usuários, né, que teriam acesso a determinadas câmeras, né, que porventura vocês darão acesso. Assim como para quem é de provedor, né, tem o famoso PPPoE. Então, da mesma forma como você autenticaria, né, o seu PPPoE, você coloca lá um usuário e senha e você vai se logar num determinado servidor, a mesma coisa você poderia trazer para as câmeras. Então, eu tenho uma câmera que está monitorando o meu bairro, tá? Então, eu que pertenço àquele bairro, que sou cliente do seu provedor, eu posso ter acesso àquelas imagens, né? Em detrimento de outras pessoas que são de outro bairro que não tem por que estar monitorando aquela câmera. Então, você poderia ter, né? Ou seja, você está chegando na sua residência, você sabe como é que está o fluxo de sua rua, né? Você sabe, né, como está se comportando a movimentação de estranhos naquela localidade. Então, para o mesmo cenário, como a gente falou, de LPR, para veículos, né? Eu posso fazer esse monitoramento. Explica aí o que é LPR para o pessoal. LPR é leitura, é uma câmera que ela tem a propriedade de identificar placas de veículos. Então, todo e qualquer veículo que passe na frente de uma câmera com esse recurso, ele consegue pegar características do veículo como cor, marca e a placa do veículo, né? Então, depois a gente pode até, para quem tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia, deixa o contato aí com o Vilmar, que a gente vai estar fazendo aí uma forma diferente de vocês terem acesso a esse conhecimento, né? Aqui, realmente, na plataforma, a gente não tem como fazer alguns compartilhamentos de tela, né, onde eu poderia demonstrar, mas deixa seu contato aí com o Vilmar, que a gente faz esse conhecimento chegar até vocês, que é esse o nosso propósito, né? Fazer com que vocês saiam daqui com várias ideias e que dessas ideias vocês conversem lá com a pessoa da H2I
chegue essa demanda até a gente aqui na fábrica e a gente consiga juntos construir justamente o que a gente está propondo, que é que vocês tenham uma receita nova em cima daquilo que vocês já possuem, né? Tá Isso, bom? exatamente. Eu queria até pegar essa pergunta do Meira aí como exemplo. Então, Sim. ele já tem um provedor e ele quer colocar nas comunidades próximas, como praças, enfim, nos povoados. Para ele fazer isso acontecer, vai ser caro para ele? O que é que ele precisa fazer? Depende do nível de complexidade da solução que ele quer. Se for um simples monitoramento, né, ele vai colocar dentro da rede dele. Se for uma rede PAC-PON, que já tem a porta no switch lá, Ethernet RJ45, ele vai ligar, né, provavelmente, se é PAC-PON, já tem lá uma saída de tensão que pode ser VDC ou AC, enfim, né, você já vai ter um ponto de tensão, né, você vai alimentar essa câmera IP, vai conectar na rede PAC-PON dele, né, enfim, no switch que ele já tiver lá, por assim dizer, e vai começar a fazer o monitoramento daquela área. Então, o investimento que ele teria seria da própria câmera, né, e do suporte de fixação para essa câmera, dependendo do que ele quer analisar. Agora, partindo... Pois não, pode falar. Não, ou seja, o investimento muito baixo, porque o principal ele já tem, que é a rede dele. Isso, isso exatamente. Ou seja, ele câmera, investimento muito pequeno. Aí dependendo da resolução, da área de cobertura que ele tiver, né? Então, assim, você pode iniciar um projeto como esse, espalhando câmeras, né, até mesmo da série 1000, por exemplo. Agora, ainda com base nessa pergunta dele, como ele pode rentabilizar em cima disso? Pronto, é justamente naquilo que eu falei. Por exemplo, se eu quero dar segurança para um determinado bairro, então eu posso ofertar para aquele meu cliente daquela região, a tua rua está sendo monitorada pelo meu call center, então eu tenho lá um monitoramento ostensivo em cima daquela tua situação, né, em cima daquele seu bairro, em cima daquela sua rua, e etc. Ou, como eu falei, né, fazer parcerias com órgãos de segurança pública. Né? Isso é de muito interesse para órgãos de segurança pública. Né? Nós temos cases aí de cidades com monitoramentos, né, que entram em consórcios, né, público-privado aí com Polícia Militar, com Secretaria de Defesa Social, etc. Então, esses são alguns exemplos. Né? Aí, isso partindo só para a parte de monitoramento. Mas a gente falou agora há pouco sobre LPR, né, que é a capacidade de você identificar placas, veículos, né, se o veículo foi roubado, né, dentro da sua cidade e saiu, você tem condições de dizer, o veículo saiu daqui, passou em câmera tal a tal hora, seguiu tal destino, etc. Ou o inverso, eu recebi um banco de dados da Polícia do Estado, né, e dentro desse banco de dados eu importo, né, para o nosso VMS, tá? O VMS que é o nosso Defense, depois a gente pode até abordar um pouco sobre ele, né? Então, eu importo tudo isso para o meu VMS, e esse meu VMS ele vai estar fazendo a gestão e fazendo a replicação desse banco de dados para todas as minhas câmeras de LPR. Ok. Então, baseado nesse banco de dados, eu tenho que, o carro, placa tal, cor tal, modelo tal, foi furtado na minha cidade vizinha ou no estado vizinho, passou pela câmera de LPR, na mesma hora você recebe um evento na sua tela de, essa placa aqui foi identificada pela câmera tal, no local tal. Automaticamente, pessoal, esse pop-up abre na tela de vocês, na tela do seu monitoramento, tá? Então vocês vão ter uma ferramenta muito, muito robusta para estar fazendo esse monitoramento para vocês. E, como eu falei, né, imagina qual prefeitura ou qual órgão de defesa, Secretaria de Defesa Social, que não queria isso para uma cidade. Então, eu acho muito interessante, tá? Eu acho que para quem ofertar esse serviço, eu acredito que poucas serão as prefeituras que não vão ver isso com bons olhos, né? E da mesma forma como eu posso utilizar, né, o reconhecimento de carro, eu também posso ter o reconhecimento facial, que parte do mesmo princípio, né? E a partir dessas câmeras, né, com o reconhecimento facial,
eu posso identificar pessoas que porventura, né, possam estar sendo procuradas pela justiça. Da mesma forma. Então, o que é que acontece? Eu pego um banco de dados, né, da polícia, seja do, sei lá, Secretaria de Defesa Social, etc., faço a importação de todas essas pessoas para o meu banco de dados, e a partir do momento que essas pessoas, né, possam estar passando na frente de uma câmera que tenha um reconhecimento facial, essas pessoas seriam identificadas, né, e vocês iriam acionar uma força auxiliar, como a Polícia Militar, por exemplo, e dizer, a pessoa fulano de tal, que está sendo procurado pela Justiça, foi identificada na Praça João 22. E essa pessoa, né, seria mapeada e, quando a polícia chegasse ao local, iria fazer a averiguação e constatar que realmente aquela pessoa é uma pessoa que foi procurada que está sendo procurada pela justiça, por exemplo. Então, são possibilidades, né, muito, muito legais, né? A gente falou aqui de 3 cenários, né, que já abre bastante aí um leque de possibilidades para vocês, ou seja, a parte de reconhecimento facial, a parte de reconhecimento de placas, né, que são as câmeras de LPR, como eu falei, a parte só de monitoramento para quem quer começar, né, com algo, não, eu quero só um monitoramento dos bairros, né, para ter uma prevenção ou ter mesmo o arquivo, né, de eventos que possam ter acontecido naquele raio de cobertura da câmera, né? Então, quanto mais câmeras vocês colocarem, né, mais pontos de monitoramento vocês terão e, consequentemente, uma maior cobertura, né, e uma maior capilaridade. Então, imaginem vocês que, sei lá, vocês têm uma rede aí de X quilômetros, várias CTOs, e em cada CTO que vocês possuam, vocês coloquem uma câmera. Vocês vão ter praticamente, né, sem contar, né, que se a gente for levar em consideração a parte de segurança, vocês estão se auto-assegurando, né, porque se eu tenho uma câmera que está monitorando uma determinada área, eu também estou conseguindo monitorar, inclusive as minhas CTOs e inclusive a minha malha de fibra ótica. Né? Então, perfeito. É algo... Não é uma coisa legal isso? Né? Então, além de você ofertar um serviço agregado, você também está se autoprotegendo. Né? Então, você tem a sua rede monitorada, suas CTOs monitoradas e etc. Né? Então, é um cenário que parece, né, atípico. Vou colocar uma câmera, mas o custo é baixo. O custo para o benefício que ela vai trazer para vocês, o custo é baixo. Para um cenário inicial, vamos partir para a parte de LPR. São analíticos de inteligência que a gente precisa, como eu falei, de um VMS mais robusto, né, que para esse monitoramento acontecer, mas para eu quero começar agora, Vilmar, eu estou com um projeto assim, eu tenho a minha malha de fibra passando nessa rua, eu consigo colocar câmeras IPs aqui, aqui e aqui. Senta com o pessoal da H2i, traz esse projeto para eles, eu tenho essa pretensão, qual a câmera que você me aconselha? Traz isso, a gente junto com vocês, a gente aqui na fábrica, se não tiver, a gente vai pensar junto, vai dizer, essa câmera vai te dar uma cobertura de tantos graus, o alcance dela é tanto, o IR dessa câmera para a noite é tanto, né? Tem agora as nossas câmeras que foram lançadas recentemente, né? Acho que o Vilmar até pode depois abordar um pouco e a gente voltar sobre elas, que são as nossas câmeras full color, né? Então, imagine um cenário de, sei lá, de local que você não tem uma iluminação pública eficiente. Então, você tem uma área monitorada, né? 100% colorida, mesmo à noite. Então, você conseguiria identificar pessoas, né, por características, né? Eu no escuro nem apareço, né? Então, por exemplo, se fosse uma câmera com infravermelho, eu e o Vilmar, né, a gente não teria a distinção de tonalidade de pele, né? Então, seria mais difícil para uma identificação. Uma roupa vermelha poderia ser confundida com uma roupa preta, mas com as câmeras que a gente lançou recentemente, que são as full color, você teria essa visão colorida, né? Então você conseguiria dizer,
Marcelino tem a pele escura, estava com a camisa lilás com branco, assim, assado. Né? O Vilmar tem uma tonalidade... Pode falar, Vilmar, se eu estiver interrompendo. Não, é porque está chegando cada pergunta é muito interessante aqui. Faça aí, então, como eu falei, cara, se você deixar, então, eu saio metralhando aqui rapaz, e não paro. Tem gente importante aqui nos prestigiando, viu? Obrigado aí por esse público aqui, cada pergunta legal. O Lenilson está perguntando o seguinte aqui, ó. Mas essa conexão de câmeras não afetaria a rede se muitas pessoas acessarem ao mesmo tempo? Sim, boa pergunta. Parabéns aí pela pergunta. Sim. Iria... Por quê? Porque a câmera ela gera um stream, né? Que esse stream ele vai ser transformado, né, em taxa de transferência ou em throughput, que iria sim consumir um pouco de throughput da sua rede. Isso aí é fato. Tá? É uma preocupação, mas o que é que acontece? A gente está falando de um cenário que, dependendo da situação, você vai ter aí, sei lá, uma câmera Full HD, dependendo da compressão, você vai usar 500 megabytes por segundo. Então, não é nada para uma rede local, né? Não é nada O Ilvan está perguntando onde ficam os arquivos gravados. Isso depende, viu? Você pode gravar isso no seu ponto de presença, no seu POP, né? Então você vai ter lá, como eu falei, um dispositivo de gravação, que pode ser o nosso VMS ou um NVD, né? E esse NVD seria, fazendo um paralelo, né, para os provedores, né, seria como se fosse o seu roteador de borda, onde todas as informações estão convergindo para esse dispositivo de gravação e você teria essas informações armazenadas. Né? E, precisei da imagem da praça tal, no horário tal, você vai lá no seu dispositivo de gravação e faz essa coleta de informações. Legal. O Albert está falando que essa tecnologia, isso já é usado nos provedores de outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, realmente. É uma cultura que a gente, assim, eu me sinto na obrigação, né, como um distribuidor local, da gente tentar disseminar essa informação para fazer o provedor regional, o provedor da Bahia, enxergar que isso realmente é uma oportunidade de negócio para ele. Exatamente. Tá? Então, isso foi justamente a nossa ideia, fomentar essas possibilidades para vocês, né? Como eu falei, nada vai sair, entre aspas, pronto. Por quê? Porque cada cenário tem as suas peculiaridades. Eu trabalho, a minha rede é desse jeito, a minha rede é desse jeito. Mas é um cenário que é possível, é viável, e você vai ter uma receita recorrente, sim, em cima disso, se você ofertar isso como serviço. E é um diferencial para o seu ticket médio, né, com certeza, para os seus clientes. Assim, quem não quer ter, faça uma pergunta para... se auto-perguntem. Você não queria ter a certeza de que quando você estiver se aproximando da sua residência, você esteja chegando num ambiente seguro, você esteja chegando num ambiente livre de possibilidades de uma intrusão, de um vandalismo, ou até mesmo de uma possibilidade de roubo? Quem não gostaria? Eu com certeza, né, queria ter essa possibilidade. Então, né, eu como cliente, né, eu iria. Quando a gente fala de segurança, tem uma pergunta-chave, né? Quanto vale a segurança de sua família? Isso, exatamente. Então, exatamente. É algo que é intangível, né? A gente não consegue precificar. Exatamente. A gente não consegue precificar. Então, tem uma pergunta aqui do Otto Santana. Otto Santana é uma personalidade do mundo dos provedores do estado da Bahia. Ele é o presidente da Associação dos Provedores da Bahia. Seja bem-vindo. Obrigado, Otto, pela participação aí. E ele tem uma pergunta também. Quais são os requisitos legais para colocar câmeras em ambientes externos? Onde podemos encontrar esses procedimentos? Tem essa informação, Marcelino? Para ambientes externos, né, o que é que acontece? As câmeras precisam ter um índice de proteção acima de IP67. Tá? 66 pode ser até que você tenha algum risco. O que é isso? Esse índice de proteção que a gente vê, IP67, o primeiro dígito, né, ele se refere a partículas sólidas, que é o 6, que ele varia de 0 a 6, e o segundo dígito é justamente
a proteção que esse dispositivo tem contra a água, que é um número que varia de 0 a 8. Então, quanto mais próximo ou igual a 8, mais imune à água, né, essa câmera seria. Então, se eu tenho uma câmera com IP67, essa câmera ela pode ficar exposta, né, levando sol, chuva, sem nenhum tipo de problema. Você só teria que se preocupar, né, usando aí a nossa V-Box ou alguma outra forma de que as conexões, né, dessa câmera, né, porque ela tem uma entrada, um cabo, né, um rabicho que a gente chama, né, onde tem um conector, dependendo do modelo da câmera, né, ela tem um conector P4 e uma fêmea TRJ45, e dependendo do modelo de câmera, ela tem outras saídas de alarme, etc. Mas, né, das câmeras de entrada, ela tem pelo menos esse rabicho com um conector fêmea P4 e um conector fêmea RJ45. Então você tem que se preocupar com a isolação desse conector. Então esse conector ele não pode estar exposto, né? Ele tem que estar muito bem acondicionado, mas a câmera em si ela pode ficar exposta, né, a chuva e sol sem nenhum tipo de preocupação. Espero que eu tenha respondido, se era. Eu acho que ficou claro, mas se não ficou, por favor, Otton, manda de novo a pergunta aí, ou faz algum comentário. Tá? O Meira faz uma afirmação aqui que eu achei interessante ler. Esta solução de reconhecimento facial não cabe aos provedores, é mais para o sistema público de segurança. Eu vi aqui em Salvador, provedor de internet, colocar internet em camarotes, ou seja, vender a internet para colocar nos camarotes aqui durante o carnaval, e junto com a internet, vender esse serviço, inclusive de câmera com reconhecimento facial. Então, eu acho que sim, eu acho que cabe para o provedor de internet, sim. O que é que você acha? O que é que acontece? A legislação, né, os órgãos públicos, né, pela Constituição, ela é obrigada a prover saúde, educação e segurança, né? Mas isso não quer dizer que você não possa ter parcerias público-privadas onde esses serviços possam ser terceirizados e pagos pelo governo. Isso não, ou seja, se eu sou um provedor de internet, ou se eu tenho um hospital público, ou se eu tenho uma escola privada, o governo pode sim subsidiar que aqueles alunos que frequentam a minha escola sejam pagas pelo governo, assim como a segurança também, como eu falei. Você pode ter uma parceria público-privada. Então, é de responsabilidade do Estado? É. Mas quem está provendo é a gente, e a gente vai cobrar do Estado isso como serviço prestado para o Estado. Né? É de responsabilidade do Estado? Perfeito. É realmente responsabilidade do Estado. Nos dá saúde, educação e segurança. Mas isso não quer dizer que o Estado não possa buscar uma entidade privada para fazer esse serviço. Pronto. Você falou isso aí, eu até lembrei que a gente tem um parceiro aqui de uma cidade do interior. Ele é um provedor, o PVC, o nome do provedor dele. E ele fez uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública do município dele. Tá? Isso. E sim, inclusive no dia que eu estive lá, eu fui lá visitá-lo, e tinha acontecido um sinistro, e a imprensa, ele pegou a imagem que ele disponibilizou, deu para pegar a pessoa que tinha feito lá o sinistro. E aí ele ficou em evidência, saiu na televisão, ficou famoso lá. Veja que notoriedade essa pessoa teve, né, com um case como esse. Então, o que é que aconteceu? Como você bem falou aí, ele teve uma repercussão nas mídias sociais, ou seja, ele teve uma propaganda gratuita do serviço dele. Né? Então, ou seja, ele não pagou para ser divulgado no horário nobre da televisão local. Imagina a repercussão. Ele passou lá na TV local e no dia seguinte passou na TV Bahia. Pronto, então o que é que acontece? Um provedor local. Porque o que é que acontece às vezes? É o que eu tava falando, é o que às vezes eu falo. A gente precisa pensar um pouco diferente, né? Porque senão a gente vai se tornar mais um. E a partir do momento que a gente se torna mais um, você como cliente tem várias opções de escolha. Então, se eu chegar hoje para comprar um carro, eu quero um carro com ar-condicionado. Tem vários carros com ar-condicionado.
eu quero carro com vidro elétrico. Tem vários carros com vidro elétrico, mas imagina um cenário que agora você lança uma montadora, como algumas estão lançando carros elétricos. Você fica limitado, porque são poucas as oportunidades que você tem para um carro elétrico. Imagina um carro que, sei lá, daqui a um tempo talvez isso seja possível, que seja movido ao hidrogênio que é extraído da água, que, entre aspas, o carro seria movido à água. Então, quando sair uma opção como essa, você vai ficar restrito, então você vai ter um carro que é diferenciado do mercado. Você vai funcionar com o seu carro colocando água no tanque. Então, ele extrai o hidrogênio da água e passa o carro a funcionar com água, entre aspas, né? Então, quando você fizer uma coisa como essa, ou seja, se você se torna um diferencial no mercado, você vai ter um público que vai ser cativo para você, porque o cara, quer dizer, se eu for para Joãozinho lá, Joãozinho não me dá isso aqui. Então a gente está falando aqui da parte de segurança, mas a gente tocou em outros nichos, né? A gente sabe que esse famoso triple play aí que alguns provedores ofertam, né? Então vocês podem também, como eu falei logo no início, né? Não é a minha especialidade, tá? A minha especialidade no meu segmento da Intelbras é a parte de CFTV, tá? Mas junto com a H2i, vocês podem, como eu falei, né, trazer outros projetos, trazer outras ideias, e a gente vai direcionar vocês para um cenário e o profissional mais qualificado para isso. A gente está aqui fomentando ideias, né? Mas, por exemplo, você quer ofertar telefonia para o seu cliente. Então, além da internet, você quer ofertar telefonia. Então, isso é possível hoje, você pode ter sim, né, serviço de telefonia, usando produtos que nós temos dentro do nosso portfólio. Como eu falei, centrais de alarmes monitorados. Por que não ofertar um serviço de monitoramento da casa do seu cliente? E você, no call center que você já possui, ou seja, você tem uma estrutura de monitoramento já montada. Verdade. Você já tem lá, imagina para quem tem, sei lá, tem o Zabbix, ou tem o Dedude, dependendo de qual ferramenta, ou o PRTG, qualquer que seja a ferramenta de monitoramento que você já tem, né? Você já tem lá profissionais que vão estar dedicados a estar verificando como é que está o link daquele meu cliente, aquela ONU se está ou não no ar, se a minha empresa que eu entrego o serviço, se ela está online ou se ela está offline. Então você já tem uma estrutura para isso. Então por que não colocar mais um serviço, ou seja, mais um software dentro do servidor que você já possui, que vai estar fazendo esse monitoramento, que seja PRTG, seja Zabbix ou Zabbix, né, como alguns pronunciam aí de acordo com a peculiaridade, ou seja o Dedude, enfim, você já tem um servidor para essa parte de monitoramento, você coloca lá um software de VMS dentro do servidor que você já possui, sendo monitorado pela equipe de call center que você já tem, tá? Então você teria apenas a especificação, né, de montar um cenário de monitoramento, né, para uma central de alarme, por exemplo, né? Hoje a gente tem, como você já falou, que tem, a gente trocou uma ideia aí durante a semana, você já tem um treinamento, salvo engano, né, Vilmar? Para as centrais de alarmes, para as nossas centrais de alarmes. Então, pessoal, ou seja, é uma coisa simples, nós temos centrais que é 100% sem fio. Ou seja, você não precisa de fio para fazer a conectividade entre a central e os sensores que estão acoplados a essa central. Imagina, isso é uma praticidade imensa. Ou seja, você colocou a central, já está conectado ao seu dispositivo de transporte, você consegue, né? Não, quero colocar um sensor lá na minha porta, quero colocar um sensor de movimento aqui. Você encaixou o sensor no local, você não precisa levar fio nenhum para a central. Imagina a solução como essa. Então, são coisas que às vezes a gente não conhece, né? E assim, pessoal, a gente está aqui para trazer soluções. Ninguém é dono da verdade. São coisas que são possíveis? São. Mas cada um vai ver a realidade, né? Exato, e não deixem... O que a gente está querendo é que vocês não deixem de trazer as demandas ou trazer ideias e pensar... A gente está à disposição justamente para pensar junto com vocês. A central de alarme monitorada é uma ideia boa? Ao meu ponto de vista, Você tem uma central sem fio, temos centrais com fio também? Não, eu quero colocar uma central com fio. Você talvez
se você levar a conta, né, tempo de hora homem, tempo de material, mais o custo da central, talvez saia aí, né, num patamar de igualdade. Então, por que não já investir numa central sem fio, que você vai simplesmente, chegou lá, plugou o sensor na parede, plugou a sirene num determinado local, plugou o sensor na minha porta, colocou a central próximo ao meu dispositivo de distribuição de internet, você já tem dentro da sua central, do seu POP, no caso, você como provedor, você já tem o monitoramento dessa central. Mesma coisa para as câmeras. Por que não colocar um VMS, né, e estar monitorando essas câmeras? Por que não oferecer, né, telefonia para um cliente? É como eu estava falando com o Vilmar ao longo dessa semana. A gente teve, pessoal, pouco tempo, tá, para nesses nossos dias nós tivemos esse ensaio aqui, a gente praticamente não teve, né? A gente tá meio que é bom assim, fazendo realmente mesmo. a gente tá meio que fazendo tudo ao vivo, a cores, né? Ao vivo. Mas o que é que a gente conversou ao longo desses dias aí? Marcelino, desculpa te interromper mais uma vez, Marcelino, só um alerta, porque como a gente está no Instagram, o Instagram derruba quando faz uma hora, então a gente tem 15 minutinhos aí. Cara, já passou todo esse tempo, já passou tudo isso. É feito partida de futebol, né? Quando é boa, a gente nem é verdade, já são 20 horas. Alguns comentários aqui rapidamente. Albert, obrigado aí pela participação, Albert. Em Alagoinhas, os provedores estão utilizando esse sistema, né? Exemplo, radares nas rodovias e praças. Aí, o Evertech Info diz que já fez um curso com você. O bicho é fera. Te elogiando aí, parabéns, Marcelo. Ah, não, o fera deve ser o Everton, que prestou bem atenção aí na turma. O pessoal está alertando aqui com relação a pessoal de bairro, né? Ofertar esse sistema devido à periculosidade, setor de tráfico. Então, para essa situação, talvez seja realmente melhor fazer a parceria, porque o provedor ele pode vender para a Secretaria de Segurança Pública, pode fazer a parceria. Não é ele que vai se expor lá. Apesar de que você não precisa só oferecer dentro do bairro, mas tem condomínios também que você pode ofertar. Veja, né? e só um adendo, pessoal. Isso não impede, a gente tinha retratado algum tempo, há poucos minutos atrás, que eu tenho usuários personalizados, né? Beleza. Então, dentro da minha estrutura, eu posso criar condições de que a própria polícia militar, né, monitore também aqueles eventos que porventura aconteçam. Então, exemplo, você colocou lá um sistema de LPR para fazer um reconhecimento de placas. Então, você pode dar toda a estrutura ou seja, você vai fazer o LAN to LAN, enfim, vai fazer a conexão física entre o dispositivo que está fazendo o armazenamento de identificação de placas e o dispositivo que está sendo o gerenciador de eventos, e a polícia militar também ser uma gestora desses eventos. Então, quando uma placa, quando uma pessoa for reconhecida, não necessariamente precisa ser você quem faça a iniciativa dessa tratativa, né? O início dessa tratativa não necessariamente precisa ser sua. Você está dando as ferramentas para que a polícia militar, né, tome as devidas ações, como um case que nós tivemos na Oktoberfest. A Intelbras, ela entrou... Depois, quem tiver curiosidade, procure lá, case da Oktoberfest de 2019. Então, a Intelbras, ela entrou com toda a solução de leitura de placas, de reconhecimento facial, controle de acesso, contagem de pessoas, etc. E, nesse case especificamente, né, é dito pelos oficiais que estavam lá fazendo o gerenciamento, né, o monitoramento mais ostensivo, eles tiveram um efetivo muito menor e muito mais eficiente. Por quê? Porque eles alocaram, né, essas pessoas do monitoramento em pontos estratégicos, e quando as câmeras, né, identificavam algum evento que por assim acontecesse, né, eles seriam alertados e sendo direcionados de maneira mais efetiva. Então, é possível sim que vocês passem essa responsabilidade seja compartilhada, né? Então, ou seja,
Você vai ter um compartilhamento aí de informações com a polícia para que isso não fique... Eu entendi a preocupação, é para que vocês em locais, né, não fiquem expostos a dizer, não, vocês estão gerenciando a gente. É como eu falei, cada cenário, né, é um cenário. Nesses cenários que vocês achem, né, que os indivíduos possam estar se sentindo coagidos, vocês podem ofertar a parte de alarme, a parte de telefonia, por que não? Né? Então a gente está dando possibilidades. Tá. Obrigado a Uzi Telecom aí pela presença, pela parceria de sempre. O Prime Tech está agradecendo aqui, tá me agradecendo aqui pela iniciativa. Obrigado, eu que agradeço. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, alguma pergunta importante. Quer dizer, tem várias perguntas importantes aqui, eu estou tentando só por causa do tempo, tá? Se você... O tempo passou que a gente nem parabeniza a percebeu. iniciativa da HDC em provocar esse debate e proposta de um serviço valor adicionado às redes de telecom dos provedores, agregando monitoramento por câmeras. No entanto, destaco que, do ponto de vista de regulação, devemos nos manter no transporte de dados, das imagens, mas o monitoramento em si é um serviço que caberia uma empresa, uma segunda empresa ou uma empresa... Peraí, não estou conseguindo... Bom, acho que ele quis dizer que tem que fechar uma parceria com um terceirizado, depende. O provedor se... Porque o SCM, que é o serviço de multimídia, né? Ou seja, é um registro junto à Anatel, mas isso não impede que você tenha registro de uma outra funcionalidade. É como se você, entre aspas, tivesse um KNAI para um determinado segmento, mas também não impede que você adapte esse KNAI para um outro segmento ou que você tire um outro CNPJ com um KNAI diferente, né, usando a malha que é do grupo. Né? Então, são situações, como eu falei, isso depende muito do cenário de aplicação. Mas provedores já fazem isso sem nenhum tipo de... sem muita burocracia. Legal. Depois, a gente pode conversar, inclusive eu posso te apresentar esse provedor que eu falei, que ele tem parceria com a Secretaria de Segurança Pública, e o provedor pode oferecer à Secretaria de Segurança Pública, né? Parceria, Guarda Municipal, acho que sim, e sem se expor, como já foi dito aqui. Sim, que realmente é um perigo. O Guilardo está perguntando se essa parceria, se essa solução seria interessante para o usuário doméstico. Veja, para o usuário doméstico, né, você pode, pelo menos a parte de monitoramento, né, é algo que precisa ser muito bem costurado, porque você pode, talvez, né, infringir a privacidade dessa pessoa. Né? Depende dos locais, né, que ela quer ser monitorada, os horários específicos. Não, monitora minha casa quando eu não estiver em casa. Enfim, é algo que é um pouco, que vai um pouco, foge um pouco da privacidade, né, no meu ponto de vista. É possível? É possível. Como você está monitorando o bairro, a mesma... Oi, você sumiu aqui. Você sumiu. Acho que você caiu aqui para mim. Enfim, grande Alonso, obrigado pela presença, pela participação, viu? Pessoal, Marcelino, não estou conseguindo ouvir, não estou conseguindo escutar Marcelino agora. Voltou aí, Marcelino? Não, eu te ouço bem. Você está me ouvindo? Agora sim. Pode ser algum problema. Pessoal, eu tô no hotel, tá? Então, eu não sei como é que tá a qualidade da internet aqui. E como dizem... Agora começou a ficar ruim. Não sei se é o meu lado aqui ou se é o seu. Mas, enfim, temos alguma pergunta aí, Vilmar, para a gente abordar e fazer as nossas perguntas? Não, acho que não. Agora já estamos aqui no tempo regulamentar e segue se encerrando.
Faltam 3 minutos. Se você quiser fazer uns comentários finais aí, fique à vontade. Eu só queria agradecer, né, a oportunidade. Eu sei que todos vocês, né, vieram de um dia aí já atribulado as suas atividades diárias, né, e participar de uma live, né, de 1 hora, mais ou menos, de 7h30, um horário bastante, talvez para alguns, incômodo, né? Mas, né, como eu falei, né, a gente tem que fazer diferença, e para fazer diferença a gente tem que fazer algo diferente, né? E a busca do conhecimento, né, sempre é bom, né? Então a gente fica aberto aí para novas oportunidades, para novos bate-papos. Eu estou sempre à disposição, então pode alinhar aí com o Vilmar, os temas que vocês acharem interessantes. Se eu tiver o conhecimento, eu assumo, aí bato a bola no peito e assumo. Se não, eu vou procurar um colega aí. Temos pessoas bastante competentes aí na região de vocês. Temos o Robert. Sou fã de Robert. Também. Pronto. Então, eu conheço o Robert, que foi meu companheiro durante muito tempo aí no ITEC. Mas na região que eu resido, né, eu tenho o Tiago, que é da parte de redes, eu tenho o Henrique, que é da parte de comunicação, né, eu tenho o Elias, que é da parte de alarmes. Então, todos esses profissionais aí, pessoal, eles vão ter o know-how para estar auxiliando vocês nesses projetos. Então, é só entrar em contato com o Vilmar, aí com o pessoal da H2I, e essa demanda chega para a gente. Então, boa noite e obrigado aí pela oportunidade.